Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção com palpites, pitacos sobre aí os vestibulares. E hoje, como vocês já podem perceber, eu vou falar da prova da segunda fase do ano de 2023 da Unesp. E eu tenho várias coisas para dizer, né? Primeiro que o vestibular de 2024 voltou a ser prova dissertativa na segunda fase, né? A primeira fase, a Unesp já sinalizou, né, com uma prova bastante interdisciplinar, bastante coisa de interpretação, né? Meio que está voltando a ser o que era antes da pandemia, né? O vestibular de 2021, 2022, 2023 da Unesp, né, seja na primeira fase, mas principalmente na segunda fase, eu achei geografia muito difícil, né? Esse aqui de 2023, né? Ele não é tão difícil assim. É uma prova mais gostosa de fazer, né? Tem 60 questões e eu identifiquei aí pelo menos 10 questões como sendo de geografia, né? Mas eu queria lembrar a todos, né, que hoje eu faço prova de maneira diferente da que eu fazia, né? Eu leio com calma, eu vou, né, aprendendo algumas coisas com as provas, e por isso, né, tem várias coisas aí que eu queria comentar. A primeira delas vai estar ali, ó, na prova de inglês, questão 13 a 18, né? Porque na questão 13 a 18, ó, tem aqui, né, sobre os escritores negros, ó, né? Tem a Djamila Ribeiro e desse lado o Itamar Vieira Júnior, que é geógrafo, né? Também é um baita de um escritor, né? Trabalhou ali no é, como é que é Ministério, não é Ministério de Reforma Agrária, eu vou lembrar, né? Mas é no INCRA ali, né? O órgão do governo responsável ali por fazer reforma agrária, né? Então, assim, baita texto legal aqui, valoriza, né, os escritores negros, principalmente aqui o Itamar, que é geógrafo, né? E a prova de inglês, ela tocou bastante nessa questão de diversidade, né? Seja falando lá dos escritores negros, seja aqui, ó, nesse outro texto, na questão aí 19 e 20, também sobre diversidade. E uma outra coisa aqui que eu achei bem legal foi na questão 23 de história, né, que tem um texto aqui sobre mitologia maia, né, explicando um pouquinho sobre a origem do milho. Esse é um tema que eu pessoalmente gosto bastante quando dá, né, principalmente em agricultura. Eu gosto de falar um pouco, né, de como a mitologia está ligado com os hábitos alimentares, os hábitos sociais, né? Se a sociedade agrícola, pastoril, enfim, né? É algo que me atrai bastante por conta de uns livros que eu li de um cara chamado Joseph Campbell, né? Que escreveu ali uma série de livros chamado Poder do Mito. É bem interessante para quem gosta disso. Depois, né, uma outra questão aqui que me atraiu, né, embora ela não seja uma questão de geografia, ela está ligada aqui à minha área de estudo, que é Estado, né? Quando eu fiz meu mestrado, o tema da minha dissertação foi a categoria Estado na obra de Milton Santos, né? E eu fiz direito também para entender o que era Estado, né? Na verdade, não entreguei o TCC, porque o meu mestrado foi muito traumático, mas, enfim, né? Hoje eu sei o que é Estado, eu li pra caramba coisa sobre Estado, inclusive, né? Hobbes aqui, ó, no segundo tratado sobre o governo civil, né? Aliás, não, acho que não é Hobbes, acho que é Locke, segundo tratado sobre o governo civil. Vamos descobrir. Segundo tratado sobre o governo civil, né? Paraná, Paraná.
Locke, isso mesmo. Bem, então tem aqui dois textos, né, de um assunto que eu gosto, que é Estado, ou a falta dele. Mas como nenhuma sociedade política pode existir ou subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade, e para isso punir as ofensas de todos os membros daquela sociedade, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou ao seu poder natural e o depositou nas mãos da comunidade, né? Então aqui o Locke, né? E segundo aqui, ó, exploração e governo, primeiro dando os meios de governar e constituindo a base necessária, assim como objetivo de todo o governo, que por sua vez garante e legaliza o poder de explorar, são os dois termos inseparáveis de tudo que se chama política. Desde o início da história, eles constituíram a vida real dos estados, teocráticos, monárquicos, aristocráticos e até mesmo democráticos, e até milicianos, né? Se você vê o cara que tem uma favela lá, um comérciozinho, a favela é dominada pela milícia, ele paga ali um imposto, né, para os milicianos. Mas enfim, né? Então aqui Deus e o Estado, né? Aqui o Locke, ó, dá para meio que ó, socialismo, marxismo, leninismo, né? Tem nada a ver com o Locke, né? Até porque essas ideias não eram da época do Locke, né? Elas vêm um pouquinho depois. Anarquismo não é bem aqui, ó, né? Punir todas as ofensas da sociedade, né? Onde cada um dos membros renunciou ao seu poder natural, depositou na mão da comunidade, isso é contratualismo, né? Isso tem a ver aqui com o iluminismo, né? E por sua vez essa visão aí, né, que os estados, né, legaliza o poder de explorar, do que tem aqui, né, mais próximo é anarquismo, mas daria para eliminar aqui, né? O Locke ele não é anarquista também. Tá? Então aqui letra C de cebola. Depois, né, a gente chega na geografia, a partir aqui, ó, da questão 26, né? Esse é um tema aqui, ó, geralmente das aulas do segundo ano. Construção de Brasília. Então, leia o depoimento de Lúcio Costa. Vamos olhar a cara das pessoas, é importante, né? Aí. Lúcio Costa, com seu bigodinho aí simpático, né? Aquele mais velho, aquele mais jovem, né? Com o Juscelino, aliás, né? Aqui é com o Niemeyer, e tem uma outra foto famosa, né? E Juscelino. Aqui, ó, na Avenida Monumental, em Brasília. Bem, Lúcio Costa foi o arquiteto que desenhou, né, que fez aquela coisa do plano piloto, né, do formato da cidade aí em avião. Então, primeiro, essa massa sofrida do nosso povo, que constitui o baldrame da nação, né? Baldrame é aquela espécie de viga, né, que fica enterrada para dar sustentação para as casas, né? Então a base da nação, e que para cá fluiu a fim de realizar a obra num prazo exíguo, com sacrifícios tremendos e grande idealismo. Apesar de ter sido atraída inicialmente pela necessidade do dia a dia de conseguir algum dinheiro para suas famílias. Esse lastro, essa população que afluiu e aqui está, não quis voltar. Espraiou-se, forçou essa inversão da ordem natural do planejamento, que era as cidades satélites virem depois da cidade concluída. Esse depoimento refere-se a dois componentes importantes da construção de Brasília. Essa população que afluiu e aqui está não quis voltar. Espraiou-se, forçou a inversão da ordem natural do planejamento, que era das cidades satélites virem depois da cidade concluída, né?
Então ele está falando aqui, né, dos candangos, né? Meu pai foi um candango que ajudou a construir Brasília, só que ele voltou, né? Diferente aí, principalmente, ó, dos trabalhadores oriundos do Nordeste para o Planalto Central e a redefinição do planejamento urbano original que precisou incorporar áreas de moradia popular, né? Quando a gente olha aqui é, a imagem de satélite sobre Brasília, né, sobre o Distrito Federal, tem aqui, ó, o famoso plano piloto, né, asa norte, asa sul, a coisa do avião, né, e aqui, ó, as cidades satélites, né, algumas, né, tem aqui, ó, piscina, daí no meio delas a gente vai achar aqui áreas um pouquinho mais degradadas, ó. Aqui, ó. Aqui já não tem tanta piscina, né? Bem, voltando. E as outras, né? Por que não é nem B, C, D e E? Compromisso social do governo federal liderado por uma burguesia nacionalista. Desenvolvimento de programas sociais que permitiram a melhoria das condições de vida e de trabalho. Meu, esse pessoal sofreu pra caramba, né? Não tem, assim, melhoria das condições de vida, né? Os habitantes ali da cidade satélite no começo eram um favelão, né? Hoje passou-se ali por um processo de urbanização, tá? Acelerado o crescimento populacional gerado pelas boas condições de vida na nova capital, até poderia falar disso, né? Atraía muita gente. Novas oportunidades fornecidas pelo governo federal que desenvolveu programas de requalificação. Assim, realmente esses caras se requalificaram, mas não pelo governo federal. Simplesmente o cara foi lá para trabalhar na construção e depois virou jardineiro, virou motorista, né, trabalhador ali da limpeza, da manutenção, né, mas não porque houve programas de requalificação profissional. Início dos processos de migração interno provocados após a inauguração, não, antes, né, tem a ver com a construção, né, os trabalhadores que afluiu e aqui está, não quis voltar, né. Nomadismo dos trabalhadores pobres, atraído pelas raras ofertas de emprego e estratégias de assegurar transporte e moradia gratuito. Não aqui no Brasil, né? Não tem nada de graça aqui. Uma coisa que eu gostei bastante dessa prova está aqui nas questões 27, 28, né? Para pegar ali o aluno antenado, né, com aquilo que acontece no mundo, né? Então, ano passado teve eleição no Chile, né, e foi eleito ali o Boric, né, Gabriel Boric. Vamos olhar a cara dele também. Ele parece que fez geografia. Bem, Boric também disse que será duro com o narcotráfico e com a delinquência e que dará atenção às regiões que estão em estado de exceção no norte e sul do país. Mas não nos esqueçamos, por favor, que todos são seres humanos, referindo-se tanto a imigrantes ilegais, que vêm causando conflitos com moradores locais no norte, como aos Mapuche, com quem temos dívidas históricas, né? São indígenas lá do Chile. O presidente eleito pediu que o plebiscito que definirá a implementação ou não de uma nova Constituição seja um grande momento de encontro e parafraseou alguma das últimas palavras de Salvador Allende, né? Salvador Allende, presidente socialista, né? Que foi morto, deposto ali do Chile, né? E é interessante porque essa semana morreu Kissinger, né? O cara que orquestrou o golpe militar, né? Que derrubou ali o Salvador Allende, né? Que descanse em paz no inferno, que esse cara não era bacana, embora era um gênio da política, da diplomacia, mas não foi uma pessoa muito bacana pelas escolhas de vida. Enfim, falou aqui Salvador Allende no seu último discurso antes de morrer, afirmando: seguiremos caminhando pelas grandes alamedas por onde anda o homem livre para construir uma sociedade melhor.
A matéria jornalística sobre o Gabriel Boric na presidência do Chile revela, né, o quê? Defende princípios da Constituição promulgada durante o regime militar. Não, né? Os militares mataram o Allende, né? Reafirma o mito da relação harmoniosa em brancos e nativos. Não, ele fala, ó, temos uma dívida histórica com os Mapuche, né? Aqui, ó. Endossa a intolerância da parte da população. Não, né? Não tem nada de intolerância ali, ó. Mas nunca nos esqueçamos que são todos seres humanos, né? Associa-se ao recente avanço da direita latino-americana, só para pegar o desavisado, né? Mas ele não é de direita, é a letra E. Pretende recuperar parte da tradição histórica da luta dos socialistas chilenos. Depois, questão 28, a campanha de Marine Le Pen. Vamos lá, né? A gente tem que ver as pessoas. Le Pen, Marine Le Pen, né? Essa moça aqui, essa senhora da extrema direita francesa, né? Vamos procurar aqui o pai dela, né? Aqui, né? Também político de extrema direita francês, né? Então, em 2017, a campanha de Le Pen havia focado principalmente no combate à imigração e na defesa de um Frexit, né? A referência aí ao Brexit, né? Agora são as agendas anti-imigração, anti-União Europeia, anti-Islã, ó. Com um vocabulário menos explícito em alguns casos, adotando a linguagem dos defensores do Estado laico, até do feminismo. Com o choque causado pela guerra na Ucrânia, ela ainda tratou de minimizar sua admiração pelo russo Vladimir Putin, embora o seu partido, o Reagrupamento Nacional, tenha por anos cultivado laços próximos com o Kremlin. Críticos de Le Pen apontam que a forma pode ter mudado, mas o conteúdo permanece o mesmo. Seus fundamentos não mudaram. É um programa racista que visa dividir a sociedade e é muito brutal. É um programa de saída da Europa, embora ela não diga claramente, afirmou Emmanuel Macron recentemente. Olha que legal, né? A questão sobre o Boric, que é de esquerda, está do lado esquerdo da Folha, e da Le Pen, que é de direita, está do lado direito da Folha, né? Embora deveria estar até fora, né? Porque ela é de extrema direita. Então, apresentar as discordâncias entre as duas candidaturas. O excerto associa a candidatura de quem? Primeiro, ó, não é o Macron, né? Então já dá para eliminar aqui a letra A e a letra D. É a Marine Le Pen, né? Tá até aqui no texto, né? Bem, ampliação de direitos civis e programa social. Não, né? Ela não tem nada de social. Também não tem nada de socialista, né? Neofascismo francês, extrema-direita, nova extrema-direita, né? Depois, questão 29, ó, também de geopolítica. Durante muito tempo existiu essa aliança invisível envolvendo os dirigentes da Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, intimamente chamada Five Eyes, os 5 gigantes da espionagem. A origem dessa rede remonta à Segunda Guerra Mundial. Washington e Londres trocavam informações segundo o acordo assinado em 1943 e oficialmente promulgado em 1946. Esse acordo ligava diretamente o sistema de interceptação de sinais da Agência de Segurança Nacional estadunidense ao de seu equivalente britânico, né, o Quartel-General para as Comunicações do Governo, né, esse GCHQ, e o Canadá uniu esses países em 48 e a Austrália e Nova Zelândia em 56. Né? Isso aqui tem a ver com Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Assinado em 43, promulgado em 46, depois 56, é o bloco ali dos capitalistas, né? Então aqui, né, considerando seu contexto histórico e geopolítico, o acordo tratado no texto, no excerto, objetivava
impedir armas no leste europeu e China, né? Leste europeu era a União Soviética, né? E China não era lá grande coisa nesse período. Garantir a execução do plano Marshall, né? Aqui não está falando de financiamento, né? Contexto aqui, ó, Guerra Fria, anticapitalismo, rede de informações, né? Identificar movimentos. Também não tem nada a ver de fronteira com países da União Soviética e árabes no Oriente Médio também, né? Tá meio fora de época. Se eu não me engano, a questão árabe é pós-Primeira Guerra Mundial. Então, aqui, né, letra C de cebola. Depois, né, 30. Segundo Mantamurti, vice-presidente para desenvolvimento humano e presidente do grupo diretor para a migração do Banco Mundial, o impacto da Covid é generalizado do ponto de vista da migração, pois afeta a relação entre os migrantes e suas famílias. Essa relação é abafada por fatores como fraco crescimento econômico, baixos níveis de empregos nos países anfitriões, queda nos preços do petróleo e depreciação das moedas nos países de origem. Os fatores apresentados no excerto dificultam o quê, né? Então, assim, ó, migrantes e as suas famílias, né? Ele está falando, ó, crescimento econômico, né? Baixo nível de emprego no país que está recebendo os imigrantes. Geralmente, o que o imigrante faz no seu país de origem? Trabalha pra caramba, junta dinheiro e ocasionalmente manda algum para sua família, né? Então, aqui, ó, não é subsídio privado de país anfitrião aos migrantes, né? Geralmente, os países não ajudam migrantes. Fundos de pensão do governo anfitrião também, ninguém dá dinheiro para imigrante, né? É muito difícil isso acontecer. Letra C, envio de remessas do dinheiro dos migrantes para os seus países de origem, né? Migrantes e suas famílias, né? Depreciação das moedas, é isso mesmo. Letra C, cebola. Direcionamento das despesas dos imigrantes para os seus países de origem também não, né? Exceção dos impostos pagos localmente pelos migrantes aos seus países de origem. Um país também dá dinheiro de imposto, né? Então, letra C. Aqui, 31. É um exercício aqui de interpretação de texto, né? Interpretação de mapa. Brasil, porcentagem de domicílios com computador, amarelo, né? E internet. O número é maior porque as pessoas acessam a internet pelo celular, né? Percebam também uma desigualdade na distribuição com o Sudeste, né? Então, assim, dados apresentados no mapa, não tem homogeneidade, né? Não é igual. Se fosse igual, o número seria o mesmo e a cor seria a mesma. Intolerância à mudança socioeconômica, não tem essa informação. Heterogeneidade no setor privado e logística, estamos falando de computador e internet, não de transportes, né? Equidade, né? Uma equivalência aí também não, já que está tudo no Sudeste. Então, do que tem aí, o que faz mais sentido é desigualdade no acesso à informação, tá? Bem, continuando. Questão 32. Polo industrial de Camaçari transformou a economia baiana, que antes tinha uma base essencialmente agrária. Localizado na região metropolitana de Salvador, é um dos maiores complexos industriais integrados do Hemisfério Sul e desempenha papel importante no setor produtivo desse estado. A implantação do polo industrial de Camaçari está inserida, né, em qual contexto? Gente, ó, industrialização no Brasil concentrou em São Paulo. Só depois que ela foi para outros lugares. E aí, nesse processo, houve um processo de saída das indústrias, né? Tipo, o terreno era pequeno, ela queria montar uma fábrica maior, né? A gente tem as deseconomias de aglomeração, né? Muita indústria num lugar torna um monte de custos caros
e é aí que vai surgir a desconcentração industrial, com deslocamento de investimentos para áreas menos desenvolvidas, onde a mão de obra é mais barata, né? Onde não vai ter tanto sindicato enchendo o saco, nem legislação ambiental, né? E por aí vai. O texto não está falando de Zona Franca. O PAC ele é recente, o Polo Industrial de Camaçari ele começa um pouquinho antes do PAC, eu acho que é década de 90, 80. Política de substituição de importações, bens de capital também não, né? Bens de capital é máquina, não é o caso aí. E segundo a Revolução Industrial, nós já estamos na quarta, né, meu? Também Camaçari não... pesquisa e tecnologia para solucionar não tem nada com nada aqui, né? Pesquisa e tecnologia desenvolve produtos de maior valor agregado. Obsolescência programada é desatualizar produtos para as pessoas ficarem comprando novos, né? Não tem nada a ver. Agora a questão 33 também tranquila, né? Considere o excerto e as imagens. Com as chuvas o solo é lavado, ou seja, sua camada superficial é removida, os sedimentos, partículas de solo e rocha são transportados por escoamento em direção aos rios, onde são depositados no fundo das redes de drenagem. O processo descrito no excerto e uma das suas consequências são respectivamente, transportados por escoamento, depositado no fundo do rio. Ainda tem uma imagem aqui, né, do rio com a água barrenta, cheia de sedimento. Calagem é uma técnica de correção de pH do solo para agricultura, onde se adiciona cal. Não tem nada a ver. Dessalinização não ia ser num lugar verdinho assim, né? Diastrofismo e proliferação de algas no rio. O rio também não ia estar dessa cor, né? E também não está falando de sedimentos, né? Eutrofização, teria algas, né? E falta de oxigênio aqui do rio, também não, né? É a letra E, assoreamento, sedimentos que são depositados no fundo das redes de drenagem e com o tempo obstruem o canal, o curso do rio, né? Então, aqui, letra E de elefante. Essa daqui eu achei difícil. Então, aqui é uma questão, né, de geologia, tendo como referência o famoso Monte Roraima, né, na fronteira ali do Brasil com a Venezuela. Monte Roraima, localizado no Planalto Norte Amazônico, formado por relevos residuais interpenetrados pela Depressão Marginal Norte Amazônica. Essa configuração de terrenos altos, como montes e serras, e terrenos baixos, como a depressão, é explicada. Então, ele está falando que tem terrenos geologicamente diferentes e misturados nesse lugar. Aí dá para ver aqui o monte e uma área mais baixa. Bem, movimentação horizontal de placas tectônicas com a ruptura do material rochoso. Não, né? Isso aqui é mais antigo, né? Depois, assim, o texto também não fala de tectonismo, né? Então, assim, já dá para também eliminar metamorfismo, porque os metamorfismos precisa ter um tectonismo acontecendo, né? Zonas de contato entre placa tectônica também não está nesse lugar, né? E fissuras nas rochas também não faz sentido. O que faz sentido? Formações rochosas com diferentes constituições. Ele fala assim, se tem terreno baixo como depressão, na depressão tem mais rocha sedimentar. E se ele é um relevo residual interplanáltico, né? Aliás, planáltico, tem rochas cristalinas, né? Que são magmáticas e metamórficas, basicamente, mas são mais antigas. Então, aqui o que faz mais sentido é a letra B, mas eu achei difícil essa questão, né? Porque dá um nó na cabeça lendo as alternativas. Estamos acabando, só tem mais uma de geografia aí pura, né? Analise o quadro que apresenta as características de um fenômeno climático urbano, né? Desenvolvimento temporal, né?
Ó, ele acontece, ó, tem algumas coisas que dá para matar. Ele acontece tanto na superfície, é um fenômeno climático urbano que acontece na superfície e na troposfera. Maior intensidade durante o dia e no verão, maior intensidade à noite e no inverno na troposfera. Maior variação da temperatura na superfície, né? Menor variação da temperatura do ar. Método de identificação, sensoriamento remoto e medição direta, imagem térmica, né? Ó, inverno, né? Superfície, troposfera, né? Então, esse fenômeno é a inversão térmica. Fenômenos clássicos aqui, ó. Geralmente a gente vê as figurinhas aqui, ó, de inversão térmica, né? Camadas aí diferentes, ar quente, ar frio, né? Tem, ó, esse desenho é clássico, já caiu várias e várias vezes, ó, altitude aqui em quilômetro, né? Enfim. E aqui a gente volta, né? Então, assim, fenômeno é inversão térmica. É importante que o aluno identificasse isso. O que causa a inversão térmica? Aquela imagenzinha é boa, né? Poluentes, principalmente, são os causadores da inversão térmica. Então, assim, impermeabilizar os solos não minimiza os efeitos da inversão térmica. Telhado verde vai trazer um pouquinho mais de conforto para os imóveis, né? Transporte coletivo, né? A gente, se pensar que vai diminuir carro em circulação e menos poluição, talvez, né? Mas terraço não ajuda em nada. Controle da poluição do lar, beleza, material biodegradável, não necessariamente é o lixo, né, que vai emitir esses gases. Criação de legislação do uso do solo e controle de laterização. Uso do solo, beleza, laterização não, né? Laterita é uma capa dura que aparece em solos do centro-oeste brasileiro, principalmente. É isso aqui, ó, letra E, criação de parques e preservação das áreas verdes, né? Vai ter mais árvores e as árvores vão trazer mais conforto térmico para os ambientes. Lembra que a árvore evapotranspira, ela faz fotossíntese, enfim, né? A árvore é vida. Essa daqui, 36, ela não é exclusiva de geografia. É uma questão bem interdisciplinar que mistura, né, geografia, biologia e até filosofia. Então, a expressão educação ambiental passou a ser usada como termo genérico para algo que se aproximaria de tudo que pudesse ser acolhido sob o guarda-chuva das boas práticas ambientais, ou ainda dos bons comportamentos ambientais. Mas mesmo assim, restaria saber que critérios definiriam as tais boas práticas. Do ponto de vista de quem são boas, com base em que concepção de meio ambiente certas práticas sociais estariam sendo classificadas como ambientalmente adequadas ou inadequadas. Daí a pergunta: a expressão educação ambiental envolve outros aspectos importantes, como, né? Aqui a gente tem que olhar, né, assim, você precisa de um repertório de biologia, precisa de um repertório de geografia, né, de filosofia para chegar na resposta. Mas assim, do ponto de vista de quem são boas, né, quando se faz essa pergunta, essa é uma pergunta geralmente econômica, né? Por exemplo, vocês estão vendo ao fundo, eu sou um privilegiado, eu moro, né, numa chacrinha, mas, meu, tem muita gente que não tem acesso a esse espaço verde ou a essa relação com o meio ambiente que eu tenho. E a única alternativa que coloca esse componente econômico é a letra C. E assim, que faz sentido também, né? Econômico com relação ao acesso e o uso dos recursos naturais, né?
Por exemplo, aqui fala em custo de acesso, mas não menciona, né, o aspecto econômico aqui, né? Também não, né? Então, assim, meio que por eliminação, letra C. Mas você precisa de repertório de outras disciplinas. Tem também uma questão aqui que eu achei bem legal, né, que traz os temas ligados à questão racial. Essa expressão eu não conhecia, afropessimismo, né? Tem a ver com o ciclo da pobreza, né, da repetição ali de padrões sociais, em função aí da desigualdade. Uma outra questão, né, essa é de sociologia, tá? Por isso que eu não vou fazer. E a questão 44 também, eu achei legal o texto, que ela fala de IP, inclusive tem um globo rural sobre IP, né, essa árvore que aparece em todos os biomas do Brasil. Tem IP na Caatinga, tem IP no Cerrado, tem IP na Floresta Amazônica, né, tem IP no Mangue, é muito legal o IP. Quem puder, é só procurar Globo Rural IP, vocês vão achar a história do IP, e é uma árvore que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho 2 pés plantados aqui. Enfim, mas é uma questão de biologia que eu não sei responder. E por fim, a última coisa aí para terminar a nossa conversa, né, é uma prova mais curta porque tem redação. E aqui, ó, tem vários textos, né, sobre espaço público, sobre segregação espacial, né, sobre condomínios, os enclaves fortificados, sobre exclusão das pessoas, né, e o tema a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio, né, porque as pessoas almejam morar no condomínio, né? E com isso elas acabam convivendo menos, tendo menos empatia, tem um monte de coisa aí. Mas eu queria só lembrar, ó, em geografia a gente fala muito disso. E tem essa imagem clássica que todo mundo já viu alguma vez, né? Morumbi lá, favela Paraisópolis, né, o condomínio do lado da favela, o enclave fortificado. Super geográfico aí o tema da redação do ano passado aí da Unesp. Bem, gente, encerramos aí essa prova. Gostaria muito de agradecer a quem chegou até aqui. Brigadão. Tchau, tchau.